Números 16 diz assim, famosíssima rebelião de Corá. Olha o que diz. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã sobre eles, deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá, ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros, coisa de só menos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo. Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos, porventura é coisa de só menos, que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário e neles pondo incenso, trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Verso 20, disse o Senhor a Moisés e Arão, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda esta congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou o enviado do Senhor. Verso 30, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também.
Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Versículo 41, mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Deus de toda glória, diante desse santo texto e de lições tão preciosas, aplica cada uma delas aos nossos corações, Senhor, a fim de que venhamos de fato a aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, a admoestar-nos no que for preciso e a nos estimular e sermos gratos àquilo que nós geralmente fazemos o contrário, murmuramos. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite, uma vez mais te rogamos, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra em nós e que saiamos daqui ricamente edificados. Para a glória Tua, alegria nossa, assim te oramos em Cristo. Amém. Meus irmãos, conta uma história que um grupo de estudantes tinha que fazer uma lista das coisas que eles consideravam hoje as 7 maravilhas do mundo. E o grupo era de crianças já ali na adolescência. E conta que depois de algumas discordâncias entre eles, foi feita uma lista das mais votadas. E a lista começou com essa maravilha aqui. Alguns de vocês já conhecem, Muitos de vocês já foram lá, Não, talvez não, Mas a gente conhece as pirâmides do Egito, que é impressionante o tamanho de pedras que você tem lá, uma em cima da outra, até chegar ao topo, que são enormes. E até hoje a gente não sabe como, a não ser que seu Batista desvende, já que é engenheiro, mas a gente não sabe ao certo como é que aquilo foi parar lá em cima, porque elas são maiores que muitos homens, cada pedra. Segundo da lista se encontrava esse bichinho aqui, o Taj Mahal, que é um famoso hotel lá na Índia, todo construído de mármore branco, levou 21 anos para ser concluído. Uma bela obra de arte, Pensei em passar as férias lá, mas desisti por falta de tempo, Tempo mesmo, está muito corrida a vida e sempre é muito complicado. Terceiro lugar, esse é o chamado Grand Canyon, é um desfiladeiro nos Estados Unidos. Não sei se essa outra imagem vai ficar melhor, mas aqui não ficou, Então aí, o Grand Canyon, ele é um desfiladeiro nos Estados Unidos de 446 quilômetros de comprimento e 29 de largura. Também é algo belíssimo. Ele ficou como terceiro lugar dessa lista desses meninos. Isso aí
Eu não achei tanta beleza assim, mas estava na lista e a gente botou. Eles colocaram, esse é o chamado Canal do Panamá, é um canal artificial de navios com 77,1 quilômetros de extensão. Ele liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, também é bastante conhecido. Em quarto lugar, estava o Empire State Building, que é um arranha-céu de 102 andares lá na cidade de Nova York. E tem 443 metros de altura. Ao longo de 40 anos foi considerado o prédio mais alto do mundo, até que o World Trade Center foi construído e aí ele perdeu esse posto. Outro, ou sexto, né, se eu estou contando direito, o Cristo Redentor, não pela obra tão somente, mas a obra e a obra de arte do supremo artista do universo ao redor, a beleza natural. Quem já foi e quem vê sabe muito bem como é belíssimo, a belíssima vista daí. E em último lugar, está a famosa Muralha da China, considerada a maior estrutura militar de defesa, construída entre 220 a 206 antes de Cristo. Eu pensei que era recente, né? Antes de Cristo. Ele mede, ao todo, nessas construções, 21.196 quilômetros de comprimento. Você tem ideia do que é isso, né? É em São Paulo uns 5, 6 vezes, né? E 7 metros de altura. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, tudo isso, né? Pois bem, enquanto os votos eram recolhidos, a professora notou que tinha uma alunazinha lá que estava com dificuldade, não havia entregue o papel da sua lista, e ela estava com dificuldade, já tinham escolhido a lista, como já citei aqui, ela estava com dificuldade, e a professora foi em sua direção e fez a seguinte pergunta a ela: eu estou vendo que você está com dificuldade de fazer a sua escolha, a gente pode lhe ajudar? Posso lhe ajudar? Ela disse, é o seguinte, eu estou sim, professora, eu não consegui me decidir, porque são tantas coisas maravilhosas, são tantas as maravilhas que eu fiquei meio que perdida na qual ou em quais escolher. Então a professora disse assim, por favor, então leia a sua lista aqui, que você escreveu aí para nós, para ver se nós podemos lhe ajudar nessa tarefa. E a mocinha, ela começou a ler as 7 maravilhas do mundo. Ela botou assim, eu acho que as 7 maravilhas do mundo são, primeiro, ver. Segundo, ouvir. Terceiro, tocar. 4, saborear. 5, sentir. 6, sorrir. 7, amar. Ficou todo mundo assim como vocês. Silêncio total. Por que isso é importante na nossa discussão hoje? É porque você tem maravilhas, desfruta de belíssimas coisas que Deus dá, mas as experiências da vida muitas vezes ofuscam coisas maravilhosas que Deus lhe deu. E a gente se chateia com Deus, sem perceber que Ele já nos tem dado maravilhas diariamente. O John Piper tem uma frase que eu gosto muito, ele disse assim, este é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão, mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. Escute, à medida que Deus permite ou Ele mesmo ocasiona determinadas experiências duras da nossa vida, muitas angustiantes, tristes, delicadas, complexas, que a gente não consegue saber por que está vivenciando aquilo. Ele está dizendo assim, esta é a maneira com a qual Deus faz com que você tenha mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. Por que Ele está dizendo isso? Porque é comum nós termos contentamento, satisfação quando? Quando a gente ganha um presente, quando a gente está bem financeiramente, quando a gente está com emprego, quando a gente está com a despensa cheia, quando a gente não está na pandemia, quando a gente entende. Quando a gente não vive adversidades na vida. No entanto, as adversidades fazem com que eu e você possamos ter mais contentamento naquele que deve ser a nossa maior alegria. O que significa dizer que, para o cristão, a nossa alegria, ela está em Deus. E se você tem Deus, você tem o que lhe é suficiente para ser feliz. Paulo entendeu isso, e para mim, essa é a frase.
para mim, alguém que entende essa verdade, escreve o que ele escreveu. E ele disse assim, Filipenses capítulo 4, verso 11 a 14, ele diz assim, a 13. Digo isto não por causa da pobreza, agora entenda isso aqui, porque eu acho que é importante, porque aprendi, ou seja, isso é assimilado, a gente aprende. Então, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso, em toda e qualquer situação. Esse é um dos textos mais, esse não, mas o que vem na frente, é um dos textos mais distorcidos, né? Mas ele diz assim, eu aprendi a viver contente, bem ou mal, a situação em que eu me encontre. Aí por isso que ele diz assim, aí ele deixa claro o que ele está dizendo, né? Porque já dá para entender. Mas ele diz, verso 12, tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso viver a bonança e a adversidade. E eu aprendi a viver, porque eu sei que tanto numa como noutra, eu sei que existe alguém que me fortalece para viver ambas. Eu queria que nessa noite, nessa noite tratar duas coisas com você, nesse texto que nós lemos. Primeiro, é que se somos filhos de Deus, Ele conduz a nossa vida, portanto não murmure, seja qual for a circunstância que você se encontre, que você se depare na caminhada de sua vida. Você é filho de Deus, Ele conduz a sua vida. Ele conduz nos dias bons e nos dias maus. Paulo aprendeu isso e por isso sabia dizer verdade tão gloriosa como essa. Segunda coisa que eu quero que você entenda é que nós precisamos de um caminho seguro até a presença de Deus. Essa segunda você vai entender melhor à medida que a gente vai caminhando, tá? Certamente, irmãos, o pecado grave cometido nessa narrativa se chama falta de contentamento, insatisfação com aquilo que Deus lhe deu. Veja que à medida que a gente vem avançando, Êxodo, Números, essas exposições que temos tido, nós temos percebido que eles já reclamaram do alimento, reclamaram da comida, eles já reclamaram da água, eles já questionaram a liderança de Moisés, eles já questionaram outras coisas, né? Porque saíram lá, porque a dificuldade do deserto. E agora eles questionam não só Moisés, mas questionam Arão também e a liderança deles naquela congregação. Eles não apenas se opõem, mas eles se apresentam, se levantam como novos líderes. O que se passa no coração destes homens, especialmente de Corá e da tribo de Coate, é que ele foi guiado, escute, pelo que ele via e pelo que os seus desejos lhe consumiam. Esse é um dos grandes problemas que acontece conosco. Nós somos guiados pelo que vemos e pelo que os nossos desejos nos atraem. Perceba que no finalzinho de Números 15, dá um salto lá comigo, é o capítulo anterior. Olha o que diz Números 15, versículo 37. Porque Números 15, o Senhor termina a narrativa do capítulo 15 fazendo menção do que vai acontecer no capítulo 16. E tudo que nós já lemos do capítulo 16. Por isso, veja, eu estou em Números 15, versículo 37. Números 15, 37. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés, versículo 38 agora. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, e nos cantos das suas vestes, façam borlas pelas suas gerações. E as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Preste atenção nessa informação. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos. Aqui ele está antecipando o que vai acontecer, tá? Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, de modo muito claro, o Senhor, ele alerta aqui a Israel da gravidade desse pecado, isto é, não seguir as Escrituras, não seguir a palavra de Deus, mas seguir o próprio coração, seguir os seus desejos. Certa vez, fazendo um gabinete pastoral, eu me deparava com uma realidade, uma situação, em que uma jovem, ela estava tomando uma atitude que era literalmente contra o que Deus estabeleceu.
Eu peguei a Bíblia, li textos para ela, 3 textos, e disse assim: você percebe, olhando dentro dos olhos dela, você percebe que o que você está fazendo é contra a palavra de Deus? Ela disse: eu sei, mas é isso que eu quero. Isso é um dos maiores problemas. É quando nós acreditamos que os nossos desejos e aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, eles são os melhores caminhos para nós, é o que nós temos de melhor, sem perceber que o que deve nos conduzir é a palavra de Deus. E sabe qual é a maneira de confrontar? Exatamente assim, a gente se deparando com o texto da Sagrada Escritura. A maneira de confrontar nossas paixões e desejos é por meio da palavra de Deus. O que ele disse, o que ele ensinou, o que foi que ele ordenou e o que eles estão fazendo aqui em Números 16 é se opor àquilo que Deus ordenou. Arão era o sacerdote e a sua descendência, e Moisés era aquele que Deus chamou para ser o profeta de Israel, arrancar aquele povo do Egito e levar até a terra prometida. E eles se levantaram contra aquilo que Deus havia estabelecido. E o argumento era: todos nós somos sacerdotes, todo mundo aqui pode ser líder. Tá? E aí eu quero que você venha comigo para o próprio capítulo 16, no versículo número 3, e enxergue o argumento desse povo aqui. O argumento deles era: todos nós somos sacerdotes. Essa é a linguagem utilizada, observe só. Verso 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Veja, está dizendo aqui: todos nós somos santos. Por que só você é sacerdote, Arão? Que só você é sacerdote, Moisés? Interessante aqui, é uma declaração impressionante, né? Que eles dizem assim, ó: basta. Isso é impressionante, porque eu não sei se você já disse assim: Senhor, basta. Já disse assim, situações que a gente estava enfrentando, a gente disse assim: basta, eu não aceito mais isso, né? E tem gente que ainda usa: eu determino, eu decreto ser assim. E é isso aqui que eles estão fazendo. O basta aqui, na linguagem moderna, né? A linguagem de hoje seria: eu determino que não vai ser assim, eu decreto, não queremos você, Moisés, nem tampouco Arão como nossos líderes. É interessante que o coração deles não era o desejo de ver a igreja pura, mas assumir o lugar lá deles, de Arão e de Moisés. Só que Deus não chamou eles para essa função. Eu queria que você fizesse essas conexões daquilo que Deus estabeleceu. Aqui o cenário é de liderança, aqui eu não estou argumentando em causa própria, graças a Deus a gente não tem esse problema aqui, mas eu queria que você fizesse a leitura fazendo as conexões importantes aqui para a sua vida. Aquilo que Deus estabelece para nós, aquilo que Deus faz com que nós venhamos a vivenciar, sendo aquilo a vontade de Deus para as nossas experiências. E muitas vezes o que acontece é que nós não aceitamos o governo e a autoridade de Deus. E nos queremos nos colocar contra a vontade de Deus. E a rebeldia é um dos pecados mais graves da história. Sabe por quê? Porque foi a rebeldia que trouxe a expulsão de Satanás e dos outros anjos lá do céu. Eles queriam o quê? Tomar o lugar de Deus, se rebelaram contra Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por se rebelarem contra as ordens de Deus. E o discurso geralmente é esse, da injustiça, da insatisfação. Ou seja, foi isso que Satanás jogou para convencer Adão e Eva. Olha, Deus, tanta coisa boa, Deus vai privar vocês de quase tudo isso. Deus privou de uma árvore. Oh, irmãos, é preciso sempre reconhecer que seja qual for a situação em que eu e você nos encontramos, nosso Deus tem sempre um propósito na nossa vida, em cada circunstância que atravessamos nessa nossa existência, e que a nossa satisfação, escute, por favor, escute, crava isso no coração, porque isso é muito importante. Você e eu atravessamos situações indesejáveis na caminhada muitas vezes, e é isso que precisa estar no nosso coração, que a nossa satisfação não está na situação que nos encontramos, a nossa satisfação está nele, somente nele. E é interessante porque a narrativa de Números 16 é tão rica, porque ela lida com as questões mais profundas da nossa alma, porque nós temos essa inclinação no nosso coração de nos rebelarmos contra a vontade de Deus. Por isso somos chamados a termos a
Escritura diante dos nossos olhos. Lembra das borlas, né? Aqui ele está dizendo assim, olha, tenham a Escritura, a palavra de Deus sempre aqui, ó, diante dos olhos de vocês. Para quê? Qual a finalidade de você estar com as Escrituras diante dos vossos olhos? Por que às vezes os pastores pegam tanto no seu pé para que você não ausente-se dos cultos? Por que a gente pega no seu pé para que você faça devocional diariamente, a fim de que você não seja guiado pelas suas paixões, para que você não seja guiado pelos seus desejos, para que você não seja guiado pelos seus olhares, mas que sejamos guiados pelo quê? Pela palavra de Deus. É por isso que a ênfase nossa sempre na Escritura, porque o meu coração não é guiado, o meu coração, melhor dizendo, não é o meu guia, o seu coração não é o seu guia, o nosso guia é a palavra de Deus. É por isso que no capítulo 15 ele está dizendo assim, esteja nas borlas dos vestidos de vocês, para que sempre vocês estejam olhando a Escritura e sendo guiados pela Escritura Sagrada. Interessante porque o capítulo ele tem uma estrutura muito interessante. Se você observou, no início do capítulo, você tem uma crítica a Moisés. E isso não é novo. Moisés, coitado do Moisés, né? Números capítulo 11, se levantaram contra a autoridade dele. No capítulo 12, a irmã do rapaz. A gente às vezes tem problema fora, mas assim, chega em casa e diz, graças a Deus, cheguei em casa e descansei. A irmã de Moisés, Miriam, se levanta contra ele. Quando você lê Números 13, os espias que ele envia se levanta contra ele. Quando você chega em Números 16, você vê que quem se levanta contra ele são aqueles que trabalham, né, com Moisés. Digamos que aqui o clero, né, a turma que trabalha com ele se levanta contra ele. Veja, quem é que instiga essa oposição? Veja comigo o verso 1, olha o que ele diz. Quem está lá tocando fogo, né, com o tridente do... Olha só quem é: Corá, filho de Issá, filho de Coate, filho de Levi, um levita. E ele pega duas pessoas comuns, olha só, tomou consigo a Datã e a Abirão. E pegaram mais, veja verso 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então observe, pegaram mais 250 homens proeminentes aqui, influentes para se oporem a Moisés. No versículo 3 eles atacam Moisés e aqui eu queria extrair uma coisa. Verso 3, joga lá os olhos comigo. Olha o que ele diz, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Era como se ele dissesse assim, Moisés, por acaso, ele tem o monopólio da santidade? É isso que aqui está acontecendo? Moisés tem o monopólio aqui da santidade, que só quem pode ser ele. Esse grupo aí se opõe a Moisés. Num certo sentido, Corá está quase certo, né? Porque ele diz assim, todo o povo é santo. E o próprio Deus disse, né? Vocês serão nação santa, via de regra, você escuta, lê isso na Escritura. Vocês serão meu povo santo, santos sereis, né? Então, em certo sentido, ele está aqui com razão. O problema é que esse conceito de santidade aqui de Corá, ou levantado por Corá, não era para revelar a pureza do ser de Deus em nós, ou seja, refletirmos a pureza do ser de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, mas era para mostrar que todos eles podiam fazer aquilo que Deus havia chamado apenas Moisés e Arão para fazer, e aí é onde estava o problema. Eles não estavam satisfeitos com isso. Como é que Moisés resolve o problema? É uma complexidade aqui, mas não tem muito o que se fazer. O que é que Moisés faz? Moisés entrega nas mãos de Deus. Do versículo 5 a 7, ele levanta a questão. E o texto diz que Deus fará a distinção, quem na verdade é aquele que o próprio Deus escolheu. Daí Moisés se dirige a Corá, que era o porta-voz, e a toda a turma que estava seguindo Corá naquela rebelião. E o versículo número 8 mostra qual era a verdadeira motivação por trás do desejo de Corá e de toda a sua turma. Por isso o versículo de número 8, será que é daí que vem o ditado, eu corei de vergonha? É daí? Ninguém, né?
Também não sei, mas vamos lá, só uma curiosidade. 16, verso 8, capítulo 16, verso 8. Olha a motivação por trás do protesto de Corá. Apareceu, verso 8. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisas de só menos? Essas traduções mais antigas é fogo, né? Coisa de só menos. O que é só menos aqui? Não é suficiente para vocês. Suficiente. Então não é suficiente que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe. Verso 10, e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Aí olha agora, finalzinho, ainda também procurais o sacerdócio. Aqui fica descrito qual era o problema deles. Era um problema no coração deles. Ele está dizendo assim, olha, vocês não estão satisfeitos com o que Deus deu a vocês? É esse o argumento. Vocês não querem um sacerdócio. Vocês também, por não estarem satisfeitos, vocês também querem um sacerdócio. Vocês não estão satisfeitos com o serviço no santuário. Vocês querem assumir agora o sacerdócio. Essa é a pergunta de Moisés para eles. E diante disto, Deus deseja resolver o problema de uma única maneira. A única maneira, Deus diz assim: sai da frente, Moisés. E cuspir fogo aqui, vai ficar nenhum, torrar essa turma toda. Interessante que tanto no início, como no versículo 22, Arão e Moisés fazem intercessão pelos transgressores. Às vezes a gente olha muitas pessoas que estão transgredindo a lei de Deus, e a língua coça, às vezes, né? Primeira notícia que você quer dar, rapaz, você viu fulano? Uma das coisas que nós precisamos aprender, eles carecem das nossas intercessões, das nossas orações. Eles intercedem por eles, eles clamam a Deus por eles, Moisés e Arão. E em seguida Deus diz que nenhuma punição será maior do que a necessária. Vai ser dado apenas àqueles que cometerem um erro, exatamente o que aconteceu no texto. Salte aqui para o versículo número 31. Olha o que ele diz, versículo 31 a 33. Que Corá e os seus, e seu exército aqui, sua turma, sua patota, vai sofrer um probleminha aqui. E o que eu quero adiantar, não é nada bom se rebelar contra o Senhor, tá? Fica a dica, tá bom? Não é nada bom, não tem vantagem nenhuma, por favor, presta atenção nisso. Verso número 31, e aconteceu que acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, se abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens, eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Escuta uma coisa, todas as cenas bíblicas em que alguma coisa ou alguém é engolido, ele traz o conceito de juízo, ou melhor dizendo, o triunfo do juízo divino sobre o pecador. É exatamente isso que acontece. É irônico pensar uma coisa aqui, se você está a par dessas informações, é irônico pensar que os levitas que foram chamados para poder evitar que a ira de Deus caísse sobre a comunidade de Israel, é por causa do pecado deles que a ira de Deus está prestes a descer, cair sobre o povo. E lembre-se que o tabernáculo ficava no centro e os levitas, eles eram distribuídos ao redor para que nenhuma impureza pudesse chegar lá no tabernáculo. Como você vê aqui, só para ajudar, é porque você não está vendo, eu deduzo, tá? Porque eu daqui não estou vendo. Mas tem, olha, o nome das tribos espalhadas, aqui é o tabernáculo, tá? E aqui as tribos espalhadas, onde o povo parava. E você vai perceber, vou aproximar aqui, os levitas, essa turma aqui, que está trabalhando no tabernáculo. O tabernáculo é tudo isso aqui, Então, essa turma ficava ao redor e ficava dentro trabalhando no tabernáculo. E, caso contrário, se chegasse alguma impureza, a ira de Deus descia sobre o povo. Qual era a tarefa deles? Proteger. Agora a ira de Deus está a ponto de cair sobre toda a nação por causa do pecado daqueles que deveriam
protegê-los. Eu acho que aqui, num aspecto, nós líderes, assim, pastores, tem uma responsabilidade imensa. É melhor a gente desagradar você do que desagradar a Deus. Porque desagradando a Deus, você está frito. Entende? Melhor você ficar com raiva de mim. Um dia você vai entender. Essa é a melhor coisa, porque é para o seu bem. É para o seu próprio bem. Mas jogue seus olhos no verso 22, para você entender o que eu quero ainda dizer mais. Porque a ira está a ponto de cair sobre a nação toda por conta do pecado deles. E o versículo 22 nos mostra uma intercessão belíssima. Ele diz assim: mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, olha que coisa linda isso aqui. Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás, ou seja, e o Senhor vai ficar irado, ficar irritado contra toda esta congregação. Veja, eles deveriam proteger a congregação, mas agora o pecado deles está a ponto de levar toda a congregação à destruição, e por isso eles rogam a Deus para que isso não aconteça. O pecado de Corá pode ser visto de duas maneiras. Primeiro deles é que ele mostra o desprezo pela ordem divina, pelo que Deus havia ordenado. Segunda coisa é que eles desejam fazer algo que Deus não havia ordenado. A terra engole Corá com todos eles. E sabe para que serviu? Salta comigo, o versículo é o 44. Para que serviu? Olha para que serviu. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Presta atenção, quando Deus pune, ele ordena, Moisés fala, escute, ele pede para que os 250 homens peguem os seus incensários, presta atenção. Ou seja, quando Deus diz assim, peguem vocês os incensários, todos vocês, os 250, peguem os incensários. Ou seja, nesse instante, Deus estava fazendo com que eles agissem como sacerdotes. Mas Deus não tinha tido ou separado eles para exercer o sacerdócio. Mas vocês não estão lutando por isso, fazer aquilo que eu não estabeleci, façam. Façam. E eles vão agir como sacerdotes, vão para a frente do tabernáculo. Note, isto está no verso 16 e 19, ou a 19. Olha o que diz, disse mais Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã, tomai cada um seu incensário e neles pondo incenso, trazei-o cada um seu, perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu, tomaram pois cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E agora vamos ver quem Deus escolheu. Salte, verso 19. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E o que aconteceu? Verso 35. Versículo 35, procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Disse o Senhor a Moisés, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio. Ficaram tudo no chão, tá? Viraram cinza os caras, incensário no chão. Aí ele diz, e espalhe o fogo longe, porque santos são. Perceba que os homens foram consumidos imediatamente os incensários no chão. Agora continue, verso 38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Ou seja, quando olhassem a lâmina lá, era um memorial, um sinal. Ninguém entra, é isso que eu quero dizer aqui. O sinal era Deus dizendo assim, ninguém entra na minha presença se não for chamado. Era isso que Deus estava dizendo. Ninguém entra na minha presença se não for chamado. Ninguém além do sacerdote pode penetrar além do véu. Ninguém.
Ninguém pode penetrar além do véu. Isto é interessante porque Deus não apenas pune o pecado, e presta atenção, mas Ele ensina às gerações seguintes. Isso é didático para mim e para você. Deus está nos ensinando coisas preciosas. E o que também vai ficando claro é que o livro de Números nos ensina que Deus determinou responsabilidades diferentes para grupos diferentes. O problema começa quando um grupo começou a dizer: eu prefiro fazer o que eu não fui chamado a fazer, ou fazer o que você está fazendo, e não fazer o que Ele me chamou a fazer. Mas a gente precisa entender que, como Paulo disse, eu aprendi a fazer o que gosto, ou a viver o que gosto, mas também a fazer e a viver o que eu também nem gosto muitas vezes. Veja, a seriedade da questão é reforçada. Presta atenção, Deus estabeleceu as coisas como são. Ninguém entra na minha presença sem for chamado, apenas o sacerdote atravessa o véu. Preste atenção nisso, porque eu quero fazer juntar um quebra-cabeça aqui, afunilando para isso que a gente acabou de dizer. Salta comigo para Números 18, rapidinho, para a gente ganhar tempo. É o versículo número 3, olha o que ele está dizendo lá. A seriedade dessa questão é reforçada no capítulo 18. Vamos lá, olha o que ele diz, verso 3, capítulo 18. Farão o serviço que, olha o detalhe da informação, lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário nem do altar, para que não morra nem eles nem vós. Ele está se referindo aqui aos filhos de Levi, lá do versículo número 2, ou seja, eles não devem fazer aquilo que não foi ordenado pelo Senhor. Apenas o que foi ordenado pelo Senhor é o que eles devem fazer. A tribo de Levi tem esse trabalho e não pode fazer outro. Veja que a ênfase, ela é recorrente, ela aparece, depois volta e por isso é enfático o que ele está dizendo. Salte comigo para o verso 7, olha o que ele diz, ainda no capítulo 18. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, como presente. Porém o estranho que se aproximar, o quê? Morrerá. Esse é o padrão que Deus estabeleceu e não pode ser mudado quanto a isso. Este ultimato já foi encontrado em outros textos de Números, por exemplo. Agora a gente vai fazer o que a gente chama de teologia bíblica. Vamos avançando para você ver que esse é o ensino que já vem aparecendo. Por isso eu quero juntar, ou melhor, vim com você para o capítulo 1, versículo 51. Observe o que ele vai dizer no primeiro capítulo desse livro. Presta atenção no que ele vai dizer. Capítulo 1 de Números, versículo 51. Olha só, versículo 51, capítulo 1. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando assentar no arraial, os levitas o armarão. Quem deve fazer esse trabalho? Os levitas, está claro aqui, não está? Aí o que é que acontece? Finalzinho do versículo 51. O estranho que se aproximar, morrerá. O trabalho deles está claro. Armar, desarmar. Eles não vão cuidar daquilo que está além do véu. Isto é, todo utensílio que está além do véu é o sacerdote que faz. Eles não farão isso. Olhem mais adiante. Agora você vai percebendo o versículo de número 10 do capítulo 3. Vai lá, capítulo 3, Números 3, versículo 10. Que vocês vão, lá no véu é o sacerdote, não vão lá. Versículo 10 do capítulo 3. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao sacerdócio. E o estranho que se aproximar, morrerá. Versículo 38 do mesmo capítulo. Versículo 38 do capítulo 3. Veja a recorrência. Os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar,
morrerá. Capítulo 4, versículo de número 20. Porém os coatitas, capítulo 4, verso 20. Porém os coatitas, lembra? Lá do verso 1 de Números 16, da tribo de Coate, a turma daqui, os coatitas. Porém os coatitas não entrarão. E ele queria entrar, ele queria entrar, né? O Corá queria entrar, e Deus diz assim, não entrarão. Veja que Deus já disse antes, vocês não vão entrar, meu amigo, não vão. E ele diz, eu vou, Moisés, você é mais santo do que eu vou fazer. Deus já tinha deixado claro que eles não deveriam entrar, não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas. Para quê? Para que não morram. Veja, eles vão carregar, porque eles carregavam as coisas dentro do Santíssimo Lugar, mas eles não vão entrar, eles nem vão tocar. O sacerdote entrava, o sacerdote desarmava, o sacerdote organizava lá e eles apenas colocavam as varas nas argolas e vinham e colocavam aqui no ombro e saíam carregando, mas eles não tocavam. Qual é a tese então? É a de que existe um só sacerdote e que adentramos na presença de Deus por meio dele. Olha como a coisa está ficando interessante na história. Nós adentramos apenas por meio do sacerdote a presença de Deus. Ninguém mais está autorizado a entrar. Só o sacerdote entrava. Qualquer um que entrar na presença de Deus, se não for por meio deste sacerdote, será o quê? Morto. Este é o padrão. A autoridade foi estabelecida por Deus, os limites foram apresentados, as atividades foram reguladas, cada um foi chamado para fazer o que Deus estabeleceu. Mas a queixa de Datã, Abirão, Datã, Corá e Abirão, ela acaba sendo um pouquinho diferente da de Corá. Para Corá, Moisés é arrogante. Para Corá, o Moisés se acha acima de todo mundo, ele é melhor do que todo mundo, essa é a fala de Corá. Já Datã e Abirão, eles acham que Moisés é um líder ineficiente. Agora vem comigo para Moisés Números capítulo 16, né? Fala tanto de Moisés aqui, que Moisés já escreveu um livro. Moisés 16, olha, Números 16, verso 13. Vai lá, rápido. Números 16, 13, pegou, né, a coisa aí, nós adentramos apenas por meio do sacerdote. Capítulo 16, verso 13, olha a fala de Datã e Abirão. Porventura é coisa que de somenos que nos fizestes subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós, nem tampouco nos trouxeste a uma terra que manda leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Escute, lançar pó aos olhos significa fazer com que as pessoas não enxerguem. Eles estão acusando Moisés que está jogando pó nos olhos das pessoas para que elas não enxerguem. Portanto, eles estão dizendo assim, ei, nós vamos abrir os olhos desse pessoal para que eles vejam que você está errado. Lá em Corá você não está acima de todos nós podemos ser, já que Datã e Abirão você disse que íamos para a terra que mana leite e mel, e agora você não cumpre as suas promessas. Escute, em ambos os casos, eles não aceitam o enviado do Senhor. Percebeu? Eles não aceitam aqueles que Deus enviou. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Ele enviou João Batista. Nós não aceitamos. Ele enviou o Filho. E eles mataram o Filho do Senhor da vinha. Nós nos opomos ao próprio governo de Deus. Escute, em última instância, não aceitamos aquele que Deus enviou para governar a nossa vida, a nossa própria vida. Uma das características da murmuração, inclusive, é que ela é altamente contagiosa. Covid não chega nem perto.
Veja, se levantar alguns homens, rapidinho você tinha 250 homens contaminados com a murmuração. É aquele tipo de discurso, se há tanto sofrimento assim é porque Deus não existe, não há Deus. Muitas coisas me fariam feliz, por que Deus me impede de ser feliz? Você já escutou esse tipo de discurso? Quantas vezes eu já escutei assim, pastor, eu estou sofrendo tanto, esse é o caminho que eu vejo que é para ser feliz, e é o caminho que Deus disse que não havia felicidade nisso. Em outras palavras, isso significa, eu não aceito o governo do Senhor na minha vida, eu não aceito os limites que o Senhor estabeleceu. Escute, é exatamente essa expressão do final do versículo número 13. Lembre-se, nós dizemos que recebemos o nosso Senhor, o nosso Cristo enviado de Deus, e muitas vezes as nossas experiências da vida e a nossa rebeldia, a nossa murmuração é como se nós disséssemos essa mesma frase do final do versículo 13 do capítulo 16, porventura queres fazer-te príncipe sobre nós? Acaso é o Senhor que quer dizer o que eu tenho que fazer? O pecado está exatamente aqui, nessa hora, é hora de colocar o rosto no pó. Quando nós percebemos que estamos nos rebelando contra aquilo que Deus tem feito, ou que Deus tem permitido que atravessemos, a fim de várias experiências de crescimento, amadurecimento, coisas tantas como falamos lá em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você percebe que em ocasiões assim, a gente até quer ter um Deus como nosso Salvador, mas muitas vezes nós não queremos tê-lo como Senhor da nossa vida, e quase que nem acreditamos que Ele está conduzindo a nossa trajetória, especialmente nos dias mais complexos, delicados da nossa vida. Todo o povo deveria fazer o que Moisés e Arão fez. O povo deveria colocar o rosto no pó, né? Como diz um bom pentecostal, coloca o rosto no pó, orar a Deus, se arrepender dos seus pecados. Verso 22 mostra isso, verso 41 mostra isso. Diz o texto, verso número 41, no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Quando o nosso coração ele é murmurador, nós estamos prontos exatamente para o juízo de Deus. E a narrativa aqui nos ensina do tema da murmuração e que o indivíduo ele não aceita o que o Senhor estabeleceu para ele. Deixa eu dizer uma coisa, porque nós temos dois ensinamentos bem claros nesse texto. A própria expressão, primeiro, que ele usa no versículo 22, mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e consumador de toda a vida. Escute, ele está dizendo aqui, Deus é o autor e doador da vida, e é Ele quem sustenta a criatura, é Ele que tem autoridade sobre a vida do homem, e é por isso que Ele pode puni-los tirando a vida, e é por isso que Ele estabelece também a forma como Ele deve ser adorado, assim como quem tem que fazer o quê no culto, no tabernáculo, como Ele havia estabelecido. Por quê? Porque Ele é o Senhor de toda a carne, quem manda é Ele, quem governa é Ele, quem estabelece é Ele, Ele tem toda a autoridade, Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida, só Ele tem toda a autoridade sobre toda a vida. E naquele momento, eles estavam se levantando contra o Senhor. Por quê? Porque não aceitavam o seu governo. Segunda coisa que eu acredito que esse texto nos ensina, é que a história da rebelião de Corá nos ensina sobre a escolha de um mediador divino. Nós já falamos sobre isso. Tentar chegar a Deus por outro mediador, sabe o que é? Fatal. Como é que você acredita que pode chegar aos céus, que pode, depois da sua morte, estar diante de Deus, sem que seja pela pessoa bendita de Jesus Cristo? O que esse texto está tentando nos mostrar é que, diante dessa verdade, eu e você precisamos entender, sem que seja pelo sacerdote, ninguém se apresenta diante de Deus, porque a pessoa, a vida que adentrar, a pessoa que adentrar aquele véu, ela morrerá. Não à toa, o texto que lemos no início do culto é esse.
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Escute, essa é uma das grandes mensagens, e até porque o tema da nosso sermão de hoje é esse, porque essa é uma história que aponta para outra. E essa é a história que aponta para a sua vida e para a minha vida após a nossa morte. Você lê nas Escrituras, via de regra assim, não entra pecado nos céus. Não entrará nenhuma mancha, nenhuma corrupção. Tabernáculo celeste não entra. Jesus é esse mediador, esse sacerdote, que só Ele dá acesso. É isso que 1 Timóteo está dizendo. Ele é o sacerdote que eu e você precisamos. Por que você chega à conclusão que é possível sim atravessar as portas da morte e adentrar pelas portas do tabernáculo celeste com a certeza que estará vivo ou desfrutando daquele local? Sem Cristo, só existe uma possibilidade. É Cristo, é Jesus. E tão somente Ele, ou na verdade somente nele, nós temos essa esperança. Joga os seus olhos para o versículo 41 e a gente caminha para encerrar. Olha o que ele diz. Verso 41 a 48, mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão. Veja, eles acabaram de ver a terra abrindo, homens sendo engolidos, eles acabaram de ver 250 pessoas sendo consumidas pelo fogo, incensário caindo no chão, e eles continuam o quê? Murmurando contra o Senhor. Olha que coisa! Às vezes assim, que coisa! Mas a gente é assim. Você choca-se quando você se depara com um texto como esse. E a gente fica assim, né, mexido, a gente fica tocado. E diz assim, como é que pode? Mas a gente volta para casa, volta às atividades normais, segunda, terça, quarta, nos envolvemos com as nossas atividades. E quando nós nos deparamos numa situação delicada da vida, nós murmuramos contra o Senhor. Você acabou de ver lá. Continue no texto, verso 42, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa. A congregação, agora lê, acompanhe comigo, mergulhe nessas palavras, nesse texto, com toda a beleza e a riqueza que ele tem. Vai comigo agora, me acompanhe na leitura, leia, nem que seja silenciosamente, mas mergulhe comigo. Olha o que Moisés disse para Arão. Arão, por favor, olha a realidade, o povo está murmurando de novo. Deus já disse que vai derramar a ira dele, fogo do céu, vai consumir todo mundo. Arão, vai-se embora, pega depressa o seu incensário, entra na congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga, tomou o Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Sabe o que ele está dizendo aqui para nós? E já que essa é uma história dentro de outra história, é que foi isso que o nosso Senhor fez. Ele fez expiação por nós. Se levantou entre mortos e vivos. E a praga cessou. De modo que Paulo pôde escrever aos Romanos com muita convicção. Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus, nosso Senhor. A praga cessou. Adentramos o véu por meio do sacerdote. Deixa eu concluir dizendo algumas coisas que acredito serem pertinentes ainda. Certa vez, escutando o pastor Paulo Brasil, que é um pastor de Recife, ele estava falando sobre um pastor chamado Kleiber Alves, que foi um pastor da Igreja Presbiteriana de Recife. Eu não lembro se ele tinha dito, mas eu não me recordo se ele disse. Disse que o pastor Kleiber, ele foi afligido por certa enfermidade, não me recordo qual. Mas disse que muitos e muitos exames, ele estava enfrentando muitas dificuldades de saúde, inclusive de locomoção, ele já estava com muita dificuldade de locomoção. Mas em meio a todas as dores, Karine, Caio, em meio a todas as aflições que aquele homem tinha, de já nem se dirigir, locomover mais, escute, estas foram as suas palavras. Ele disse assim: eu não tenho do que reclamar. Escute, ele já nem andar estava conseguindo mais. Eu não tenho do que reclamar. Eu ia para o inferno, pastor, e hoje eu vou viver a eternidade com o Senhor. O que vier é lucro. O que vier é lucro. Eu não tenho do que reclamar. Do que você tem de reclamar? Do que você tem de reclamar? Deixa eu dizer uma coisa para você. A maior maravilha do mundo não são as pirâmides, embora sejam belas. Não é o Taj Mahal, o Grand Canyon, não é o Canal do Panamá, o Empire State, o Cristo, nem as muralhas da China. E escute, nem tampouco, tão somente, ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, sorrir e amar, embora seja maravilhoso. Bom mesmo é saber que um dia eu o verei. Bom mesmo é saber que um dia eu o ouvirei, eu o tocarei, eu comerei com ele, eu sentirei sua presença, eu sorrirei para ele e o amarei para todo sempre. A maior maravilha é saber que depois das portas da morte se abrirão as portas do céu e o sacerdote pegará na minha mão, na sua mão, e percorrerá os lugares mais belos do tabernáculo celeste. Porque eu sei que eu irei para lá. Porque eu estou nele. Não em nada meu, tão somente nele. Foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou, foi ele que ascendeu, foi ele que disse que ia voltar. Mas se porventura não voltar enquanto a vida tivermos, ele disse que estaríamos com ele. Essa foi a promessa para o ladrão da cruz. A maior maravilha é saber que eu vou para o céu. Passarei as portas ou o véu, porque o meu sacerdote, ele tem autoridade estabelecida por Deus para me colocar para dentro. E eu não morrerei. Baixa a sua cabeça. Damos-te graça, Senhor. Porque a historinha que acabamos de ver
ela apontava para outra. Está tudo bem estabelecido. Ninguém entra se não morre. Não ouse se não morre. Não tente se não morre. O sacerdote entra e por meio dele nós entramos. Não morremos, viveremos e viveremos para todo sempre. Isso sim é maravilha. Isso sim é maravilhoso. Ó Deus, não nos permita murmurar. Temos inúmeras pessoas com as mais variadas histórias aqui nessa noite. E em muitas ocasiões somos tentados a murmurar. Faz-nos perceber que nós íamos para o inferno e fomos alcançados e salvos. O que vier é lucro. Eu não tenho do que reclamar. Eu só tenho a agradecer. Assim nós te oramos, agradecidos, no nome do nosso Senhor e Supremo Sumo Sacerdote, Jesus Cristo. Amém.